Muito boa noite. Agora, na verdade, é bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando nessa primeira madrugada dos vivos. Que bacana ter cada um de vocês com a gente nessa madrugada, discutindo as coisas mais interessantes que ocorreram no país e no mundo nessas últimas semanas. Madrugada é isso mesmo. Aqui na minha casa é muito agitado. Vocês vão escutar meninos, vocês vão escutar cachorro, vocês vão escutar gato. Eu tenho certeza que vai ser a mesma coisa com relação aos nossos participantes de hoje também. Para quem está super acostumado a durante todo o dia visualizar no Instagram, no Facebook, no YouTube, milhares e milhares de lives, né? O que a gente fez para poder sanar esse problema foi criar uma outra live, né? Ele que é economista, formado aqui pela nossa Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, é mestrando em ciências políticas públicas, né? E economia brasileira, o Olavo José. Como vai, Olavo? Tudo bem? Grande Gustavo, boa noite. Boa noite, Betão aí também, para todo mundo que está aí acompanhando com a gente, né? Satisfação participar dessa primeira madrugada dos vivos aqui com vocês, cara. Projeto bacana. Quero agradecer pelo convite, a madrugada para conversar sobre coisas diversas, importantes que estão acontecendo. E de forma descontraída, não tem forma melhor, né? De iniciar a madrugada e de terminar um dia. Então, brigadão aí pelo convite. Sem dúvida, meu irmão. Nós esperamos que você esteja sempre presente nesse projeto com a gente. E olha, eu quero chamar também, para começar a participar com a gente, uma das pessoas que eu conheço que mais tem informações e conhecimento em relação a Teoflotone e nosso Vale do Mucuri. Muito boa noite, Beto. Obrigado. Como é que você está? Boa noite, Luiz Gustavo, meu irmão, grande advogado. Boa noite, Olavo. Satisfação participar aqui do Madrugada dos Vivos. Essa oportunidade aí da gente trocar ideias, falar um pouco dos últimos acontecimentos aqui na nossa região, em Minas, no Brasil. Uma oportunidade muito boa para quem, assim como nós, né, gostamos da madrugada e vamos para a cama um pouquinho mais tarde. Então, é uma satisfação participar desse momento com vocês. Aproveitando esse horário inusitado, nós já temos audiência, tem pessoas que estão com a gente, já estão conferindo quais são as novidades que a gente vai trazer em termos de discussão nessa madrugada dos vivos. Eu quero mandar um abraço a cada um de vocês e dizer, manda sua mensagem, se você quiser fazer alguma pergunta, alguma pauta para a gente discutir no dia de hoje. Nós não estamos afim de censura, não. Gente, eu queria iniciar aqui as nossas discussões com algo que é muito sério, com algo que precisa ser resolvido o quanto antes, não apenas no campo social, no campo político, mas principalmente no campo moral e no campo de futuro do nosso país, do nosso estado, né? Como civilização, como povo. Há alguns dias iniciou-se de maneira muito triste no sul de Minas Gerais, né? Um processo muito truculento, muito viril de reintegração de posse de uma área chamada Campo do Meio, no sul de Minas. Um local onde já há a moradia de pelo menos 450 famílias. E essas famílias estão a ponto de serem colocadas na rua. É um processo de reintegração de posse que foi feita pelo Estado de Minas Gerais. Não foi feita por um particular. E eu queria passar a bola para vocês, para a gente começar discutindo sobre esse fato, que é um fato que não está na grande mídia tradicional. Primeiro, uma irresponsabilidade do governo do estado de Minas Gerais, né? Ao patrocinar um despejo, ao bancar um despejo da maneira como aconteceu, né? Com todo o aparato policial, helicóptero, viaturas,
inúmeros policiais fortemente armados numa região chamada Quilombo Campo Grande, na cidade do Campo do Meio, aqui em Minas Gerais, de uma maneira assim, totalmente irresponsável e combatendo, sobretudo, a questão dos direitos humanos em plena uma pandemia. Isso é algo assim, estarrecedor, né, para qualquer cidadão, e nós temos que olhar isso como uma questão muito grave, né? Você colocou muito bem que a grande mídia não deu ênfase nisso que aconteceu aqui em Minas Gerais, né? Os movimentos sociais, o MST, que ali tem uma produção muito grande com aquelas famílias, e é bom colocar isso aqui para os nossos quem está nos acompanhando na live, né? Isso é uma vergonha, isso é um absurdo e é algo totalmente cruel, principalmente pelo fato de a gente estar dentro de uma pandemia, de despejar 450 famílias da maneira como aconteceu. É complicado porque a gente vem de um outro governo que estava em Minas Gerais, o governo do Fernando Pimentel, foi o governo que mais cedeu título de posse, e a gente vê agora um governo que não tem nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso com o povo trabalhador, com as pessoas que estão naquela situação ali, como é a questão lá do Campo do Meio, né? Do Quilombo Campo Grande. Assim, a gente lamenta, mas só o lamento não resolve nada. A gente precisa de muita luta, de muito envolvimento, de muita sintonia agora dos movimentos sociais, da justiça. Então, assim, é um absurdo total, né? É algo lastimável e horrível na história do estado de Minas Gerais. Eu quero fazer uma pergunta específica para o Olavo, no sentido de analisar toda essa situação sob o campo econômico, porque a própria população, a prefeitura de Campo do Meio, que é a cidade do sul de Minas, onde ficava esse assentamento, né? Eles são contrários à reintegração. A questão jurídica, ela me surpreende, porque, em primeiro lugar, nós estamos falando aqui de uma condição totalmente especial, porque é uma área histórica, uma área quilombola, ocupada por descendentes de quilombola e, portanto, onde se aplica uma legislação mais sensível, uma legislação diferente, né? Esse é o primeiro ponto que precisa ser levado em consideração. Em segundo lugar, nós precisamos atentar ao fato de que se trata de uma ação que foi intentada, não foi por um particular. Não foi um particular que estava querendo aquela área de volta. É o Estado de Minas Gerais que quer aquela área de volta. E aí nós chegamos num campo jurídico que é muito sensível. O desembargador, o juiz, no momento de despachar, autorizando a reintegração de posse, ele precisaria verificar se aquela área, naquele momento, ela estava cumprindo a sua função social. E Ehring dizia: a terra pertence a quem nela produz. E nós estamos falando de um assentamento que está num local abandonado há mais de 50 anos, cujas aquelas famílias estão naquele local desde 1989, produzindo muito. Aquelas famílias se associaram, pagavam o ITR daquela terra, né? E simplesmente o Estado está tomando aquela terra e não reintegrando aquela terra e não está dizendo por quê. O que vai substituir aquele assentamento? Daquelas pessoas que estão naquele local que estão sendo retiradas, né? O Estado vai substituir pelo quê? Vão criar um distrito industrial? Vão gerar quantos empregos? Durante essa pandemia que nós estamos passando, tem 450 famílias que estão sendo colocadas na rua. E aí eu vou passar por um outro ponto antes da questão econômica, que muito me deixa chateado, que é com relação a quem precisa arcar com o procedimento da reintegração, que é a Polícia Militar. Porque eu nunca vi um aparato tão grande
aparecer do nada. As pessoas do Campo do Meio dizem que parecia que o Estado estava se preparando para uma guerra. Eles derrubaram uma escola. Uma escola regular no Ministério da Educação. O governo Zema não criou uma única escola no estado de Minas Gerais desde que ele tomou posse. Pelo contrário, ele já destruiu uma. Absurdo. As pessoas faziam concurso público para darem aula naquela escola. E a polícia derrubou a escola. Então, juridicamente falando, nós temos aí uma extrapolação também do procedimento, que com toda certeza não poderia ser feito jamais daquela forma, né? E aí tem o último ponto, que eu acho que é o ponto mais delicado, que é em relação à responsabilidade do governador com isso tudo. Quando a reintegração de posse ela foi deferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, parlamentares de várias conjunturas políticas, de esquerda até de direita, se reuniram com a sociedade civil organizada, procuraram o governador em audiência, e o governador prometeu, o governador disse que aquela área não interessava para o estado de Minas Gerais. E menos de 48 horas depois a reintegração foi feita. Então ele mentiu. Agora, desde as eleições, desde quando ele venceu as eleições, eu tenho usado a mesma retórica. Eu não espero nada diferente do governo Zema. Na verdade, não é surpresa para ninguém esse tipo de atitude. Não é surpresa, não é surpresa. Ele não tem a sensibilidade que o gestor público precisa ter. Ele mesmo diz que ele não é um gestor público, ele é um gestor privado. Então que vá cuidar das empresas dele. Deixa o estado de Minas para o político. Sabe? Para o político. Quem nega a política não deve mexer com política. E ele derrubou uma escola de Minas Gerais, em plena pandemia que nós estamos passando. Ou seja, viu, Beto? Em relação a toda a questão jurídica, por mais que você consiga encontrar um artigo na lei, um fundamento jurídico para deferir, para autorizar a reintegração de posse, ela precisava ser analisada sob o espírito do que a gente espera da função social que toda propriedade tem que ter. E aquela propriedade tem função social, é aplicada a função social nela. Não vai ser agora que vai estar na mão do Estado. A gente, né, tá tudo, eu acho que interligado. Essa decisão, eu acho que ela não tem fundamento nenhum. Vocês colocaram as palavras muito bem, um completo absurdo, isso é intolerável a gente aceitar isso, sabe, calar de cabeça baixa, ver aquelas pessoas passando por essa situação, visto, né, que era uma área particular, e você falou agora que é o Estado que está tentando tomar isso para si, e a questão econômica, lá, e você falou uma coisa muito importante, que né, o fim social da terra, né, Lu? Sim. Lá, nesse assentamento, nada mais, nada menos que eram produzidos 2 milhões, ou seja, tinha lá, né, que agora a polícia foi lá e destruiu grande parte, não, também das construções, mas 2 milhões de pés de café, além de criação de gado, além de horta, né, e outros produtos agrícolas. Né? Então, nós não estamos falando de pouca coisa, são 2 milhões de pés de café, né? Tem 20 anos que essas famílias estão ali, né? Mais de 20 anos que essas famílias estão ali. Para uma cidade pequena, igual Campo do Meio, exatamente. Nós estamos falando que a reintegração de posse destruiu um vetor econômico importantíssimo para a região. Então, 450 famílias, se a gente parar para pensar, 450 famílias, vamos pensar em 450 casas, por exemplo, nós estamos falando aí de uma cidade pequena. Exatamente. Né? Nós estamos falando de uma cidade pequena. Né? Então, quando você vai lá e impede essas pessoas, né, de continuarem. As pessoas têm direito à dignidade, as pessoas têm direito à moradia e as pessoas têm direito à saúde. Então, quando a polícia derruba uma escola, ela está negando dignidade para aqueles alunos. Quando uma pessoa é desalojada da sua casa,
do local onde ele dorme, do local onde ele se protege da pandemia, do local onde ele protege a sua família, nós estamos tirando dele a dignidade, nós estamos tirando dele um direito fundamental, que é o direito à moradia. E quando a gente faz isso, no período da pandemia que nós estamos passando, nós estamos tirando dele o direito à saúde. Né? E eu não consigo perceber, eu não consigo entender como que se despacha no Tribunal de Justiça de Minas Gerais uma ordem de reintegração dessa forma no período que nós estamos passando. Pura e simplesmente, a reintegração de posse ela não tem objeto. O objeto é a própria terra. E essa terra está ocupada e ela está muito bem ocupada. Né? E aqui está o grau de responsabilidade numa pandemia, porque, né, as pessoas estão ali há mais de 20 anos e estão perdendo seu direito à moradia, seu direito a trabalho. É lógico que elas não vão aceitar escaladas, né? Então as pessoas foram reivindicar, foram tentar lutar pelos seus direitos conquistados há 20 anos atrás, né? Com muita luta, com muito sofrimento, né? Com muita doação. E, por outro lado, você tem a polícia, né? Que um efetivo de mais de 100 policiais, helicópteros, ou seja, um efetivo de guerra, né? Que foi direcionado para tirar criança de dentro de casa. Para tirar criança de dentro de escola e família de dentro de sua casa. Então, é uma completa irresponsabilidade num período de pandemia que mais de 100 mil pessoas estão morrendo no Brasil, que as pessoas estão desassistidas de saúde, de educação, né? de princípios básicos de sobrevivência. O governo do estado de Minas Gerais presta um papel desse com a sociedade, com seu cidadão, né, que paga seu imposto, que está ali lutando e tentando sobreviver no seu dia a dia. Isso é um absurdo, é uma completa irresponsabilidade, para não falar outra coisa. Fica esse registro aqui, né, desse grupo de deputados que estiveram lá, e isso chamou um pouco mais a atenção, mas realmente a grande mídia e o governo do estado não tem dado... o governo do estado, né, falar o quê? Eles pediram não interesse para eles. Exatamente. Então, é triste isso. Quero aproveitar esse momento aqui para mandar os nossos primeiros abraços, né, para os nossos insones. Minha querida esposa está conosco, a Aline, mamãe Ildete está com a gente, o Dirceu Almeida. Dirceu, um abraço, muito obrigado. Pio de Castro está conosco, um abraço. Olha, meu querido colega advogado, Richard Wagner, está conosco. E o irmão dele também, o Ronald Wagner, está conosco. Muito obrigado. Gente, olha que bacana. Nosso colega também, João Gabriel Prates. Burro aí, né? Burro para ele também. Olha quem está com a gente também, o Nilton Mário Viana. Grande Niltinho. Grande Niltinho, um grande abraço para ele. Inclusive dizendo que em Belo Horizonte ele comprava do café Guaí, que é o café produzido produzido pelo pessoal do Campo do Meio, né? Gente, olha que bacana. Gustavo Ministério, Gustavo Caldeira está com a gente. Muito obrigado, Gustavo. Um abraço. Grande Gustavão. Laio Quaresma. Laio, faz tempo, cara, que eu não converso com você. Um grande abraço, obrigado. Eu acho que ele tá morando fora de Teoflotone. Opa! Para os madrugas aí, Gustavo é chamado Gustavo Titanic, viu? Ele também tem esse apelido aí. Eu acho que ele é mais conhecido na madruga que o Gustavo Titanic. Titanic, por quê? Não sei exatamente, não sei se ela afundou em algum momento aí. Meu Deus do céu! E um abraço aqui para um abraço aqui para a Alessia. A Alessia Viana também está nos assistindo. Gente, obrigado. Numa hora como essa, vem participar, traga a insônia aqui para que a gente possa discuti-la. Não é verdade? A hora é agora, né? A hora é agora. O Olavo, ele citou aí o Deltan, eu não sei se foi o Olavo ou o Beto, que citou o Deltan Dallagnol, que é o procurador estrelinha da Lava Jato. Olha que interessante. Hoje, absolutamente hoje, o Deltan está citado. Houve o 44º, então, 44. Hoje houve o 44º adiamento no julgamento do Deltan Dallagnol, né, pelo crime do PowerPoint que ele cometeu contra o Lula na apresentação
da denúncia da Lava Jato contra o Lula há um tempo atrás. Para quem não conhece o detalhe disso, para aquela apresentação do PowerPoint sinistro que o Deltan Dallagnol fez, o Ministério Público Federal, lá em Curitiba, gastou R$40 mil de dinheiro público, com cafezinho, com aluguel de espaço em hotel, com uma série de penduricalhos, né? E ele foi denunciado no Conselho do Ministério Público Federal e hoje foi o 44º adiamento da sessão de julgamento dele. Um verdadeiro absurdo, né? Estão querendo passar um pano e jogar para baixo do tapete esse fato. Isso aí, com toda certeza. É algo incrível, né? A celeridade como foi o processo do Lula, né? Em todas as instâncias da justiça. E o Deltan, né? Com todas as provas também, com troca de mensagens com o juiz que estava com o caso, né? O Sérgio Malandro Moro. Então, assim, nós temos a justiça, ela é partidária no Brasil, infelizmente, né? E quando se trata do caso do Lula, parece que a coisa ganha uma dimensão, e tudo ganha uma dimensão maior quando se trata do Lula mesmo, mas, assim, parece que a justiça, quando é para acusá-lo, utiliza-se de todos os instrumentos, desde a reportagens, né, em sites ou na própria revista Veja, que durante um grande período atacava, para denunciá-lo, para caluniá-lo e para acusá-lo. A justiça faz isso muito bem, né? Uhum. E quando é ao contrário, quando uma ou outra figura, né, dentro desse conjunto de ações articuladas para montar um processo acusatório contra o Lula, é pego numa situação como o Deltan, como o Palocci agora também, né? Verdade. Ficam criando estratagemas, né? Situações assim para tentar adiar, para tentar cancelar ou para não dar mídia para isso, né? Infelizmente, verdade. A justiça brasileira ela está dando um péssimo exemplo para o mundo. O Lula tem sofrido disso já há alguns anos, né? Da utilização da mídia com a justiça, montando um processo acusatório e também cortando as relações, o direito à ampla defesa, né? Já teve caso do advogado do Lula não ter acesso a documentos colocados no processo. Então isso é um tremendo absurdo. Aquele próprio depoimento, né? Aquele depoimento clássico do Lula com o Sérgio Moro sobre o triplex, né? Enfim, a Lava Jato, ela, no decorrer de toda essa operação, ela cada dia nos mostra para que né? Para que ela foi operacionalizada, né? Então, e vem mais esse tapa na cara agora, com mais esse julgamento, né? Suspenso do Dallagnol e aquela República de Curitiba, né? Porque o grande plano do Deltan nessa história toda, ele não vai conseguir. O Deltan queria ser uma figura de suma importância para a República Brasileira. Só que ele queria fundar a própria república, que era a República de Curitiba, né? E ele não vai conseguir. Registrar o que o Sérgio Moro está fazendo da vida, cara? Está estagiando em algum escritório de advocacia, já que ele não tem OAB? Tem um caso relacionado a isso, né? Que ele pediu a reativação da OAB dele, no Paraná, para que ele pudesse atuar junto com a esposa num escritório que ele abriria em Brasília. A OAB ela está verificando essa possibilidade. Eu já li reportagens sobre isso, né? Tá verificando essa possibilidade para ver se realmente ele está dentro, está em conformidade com a ordem para ter a carteira renovada, né? Restabelecida. Mas tem um problema, né? Porque o plano do Moro passava por ser... Ele é um capacho dos Estados Unidos. Toda a vida ele foi um capacho dos Estados Unidos. Tanto que a esposa
já mora nos Estados Unidos. Né? O que eles têm aqui é um negócio, tem um escritório, faz parte de um escritório de advocacia, mas ela mesma já reside nos Estados Unidos. E o Moro foi pego de surpresa, né? Ele achou que o campo estaria aberto para ele, mas a política talvez seja mais selvagem ainda do que o próprio campo do direito, né? Agora, o Felipe Santa Cruz, que é nosso... A Geilza está aqui com a gente. Estou vendo um comentário dela muito pertinente, dizendo que o Moro se afundou nos seus próprios planos. Isso. Interessante isso, né? Verdade. Sem dúvida. O Moro pela culatra, né? O Moro ele pode ser muito esperto lá entre os juízes, amigos dele, né? Mas quando ele chegou no campo político, o negócio é mais... eu acho que o negócio é mais embaixo. E ainda mais negociando com um indivíduo do time do Bolsonaro, né? Agora, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque com essa história toda de pandemia que nós estamos vivendo ainda, de maneira muito séria e tudo mais, agora, algumas atividades mais forçadas ou não, elas acabaram retornando, né? Uma, por exemplo, é o futebol. Então, retornou o futebol no Brasil, retornou o futebol em vários locais do mundo, né? E nós tivemos, inclusive, rapaz, o Barcelona sofreu... Eu nunca imaginei que o Barcelona iria sofrer uma goleada da forma como sofreu, né? Eu acho que o pessoal ficou tão tempo parado, né? Diga. Vocês acreditam em 9-2, velho? Então... o 9-2 aconteceu. Você vai me dizer que ele não aconteceu? Primeiro, foi 8-2 pro Bayern. Do Barcelona e dessa goleada, e antes de falar do maior de Minas, né? O único time de Minas na Série A. Sim, aqui no Brasil. Sem dúvida. Esse rapazinho não sabe comportar em live, não, né? Não sabe. Ele vem aqui de Baby Doll. Ele é capaz de aparecer numa live de Baby Doll. É muito corajoso. Eu tô seguindo o Serginho Grossman, Vida Inteligente na Madrugada. Agora, o bem tem assim uma opinião favorável. Até antes de voltar, eu estava, né, naquela expectativa. Eu tô até procurando um dado aqui, mas eu perdi aqui onde está. Mas enfim, eu estava naquela expectativa de voltar, mas só que a gente tem que pensar na nossa realidade aqui no Brasil, né, Lu e Beto? O futebol voltar aqui no Brasil não é o futebol voltar na Europa. Claro, sem dúvida. Metade dos casos de coronavírus no mundo está aqui na América, né? E quando você puxa ainda para a América do Sul, então os números ainda ficam mais assustadores, né? Sem contar o desenvolvimento, a informação, né? E o trato que o europeu está tendo, né? E a condição que eles têm, né? De terem em relação ao coronavírus, que aqui no Brasil, dadas as disparidades sociais, nossos problemas econômicos, né, e sociais também, fica difícil e a gente não pode dissociar isso do futebol, né? Você pega, se eu não me engano, no último dia 14, se eu não me engano, esse dado acho que é do Globo Esporte, mais de 150 jogadores da Série A testaram positivo, né, para o novo coronavírus. Inclusive no último jogo de São Paulo e Goiás, o jogo foi adiado por conta de 10 ou 9 jogadores do Goiás, né, estarem contaminados. Então, assim, a gente vê que né, preparação, não sei se da CBF ou dos clubes, aí é uma análise que a gente tem que fazer aqui, uma conversa. Eu, particularmente, sou contra o retorno do futebol, né? Eu acompanho aí o jornalismo esportivo, e outro dia pegou um depoimento do Casagrande, né, dizendo da irresponsabilidade, como a própria CBF está lidando com isso, o protocolo que não é respeitado, né? Recentemente agora nós tivemos o caso daquele Odair Helma, o técnico do Fluminense, né, que testou negativo no teste aliás, testou positivo no teste da CBF. O Fluminense fez um teste, deu negativo,
ele ficou sem saber se ia para o banco, se não ia, acabou que não foi. Então, gera uma série de dúvidas. As disparidades dos clubes brasileiros, elas são imensas, né? Porque você tem um clube igual os clubes da Série A e os maiores também que estão ali na Série B, ainda tem uma condição de bancar o teste para os seus atletas, e esse pessoal é testado praticamente de um jogo para o outro, eles são testados, e você tem outros clubes que não têm essa mesma condição. Esses testes aqui no Brasil, infelizmente, não são confiáveis, né? Você vai arriscar ficar... Você vai arriscar, então, ficar 2021 na Série B de novo? Jogar um campeonato da Série B, assim, de 2 anos? Responda aí, pois rapaz. Existe a previsão que no dia 2 de janeiro de 2021, que é a data do centenário do Cruzeiro, de que tem um jogo, parece que é um jogo aí da 36ª ou 7ª rodada da Série B, né? O campeonato não vai concluir esse ano mesmo. Sim, eu acho que a gente tem que, neste momento, preocupar mais com a questão da saúde mesmo, né? É muito interesse envolvido nisso, interesse da transmissão dos jogos, interesse até dos próprios clubes, mas o momento agora é de segurar, né? Agora, colegas, eu queria perguntar para vocês sobre a vacina russa. Nós falamos aí de coronavírus, nós chegamos num ponto que é emblemático em relação à irresponsabilidade do governo Bolsonaro nesse país, que foi o índice de um número de mais de 100 mil mortes. É um absurdo. A China, que é a porta do inferno para qualquer bolsonarista, terminou a pandemia dela com 8 mil mortos. Cada morto importa. Mas eu quero comparar os 8 mil daquele inferno que é a China, segundo os bolsonaristas, com os nossos 108 mil mortos do dia de hoje. E aí nós temos uma vacina, né? Tem mais de uma, na verdade, mas uma já está, inclusive, em uso oficial, que é a vacina russa. É uma esperança? Questão, né, Lu, que todos os infectologistas e as pessoas que trabalham diretamente na área da saúde estão envolvidas em pesquisas, né, para desenvolver a vacina contra, né, o vírus, falam que esse tempo que a Rússia anunciou, né, que a vacina já foi para teste, ele é um tempo que não é seguro para poder né, atestar se a vacina vai mesmo funcionar, se ela vai, né, impedir a transmissão. Então, eu acredito, assim, eu estou muito esperançoso, apesar de que, né, um pé atrás, e não é a única que está sendo testada, no Brasil, inclusive, porque eu fico muito feliz porque o Brasil está participando do processo, né, de desenvolvimento, de pesquisa. O Brasil está envolvido com vários outros países, inclusive a Rússia, né, para poder testar essa vacina. Então, isso vai facilitar o nosso acesso também, né, quando ela efetivamente for disponibilizada. Mas eu acho que a gente tem que ir com muita cautela, com muita informação, né, e esperar que o mais rápido possível, né, essa vacina possa estar disponível para as pessoas. Eu acho que é por aí mesmo, sabe, Olavo? Você fez um apanhado muito, muito seguro do que está acontecendo. A Rússia, ela é pioneira, ela desenvolve a tecnologia muito avançada em várias áreas, né, do conhecimento, da pesquisa, dos estudos, mas o tempo, né, como foi colocado já para uma vacina do coronavírus, não me parece ainda 100% segura, né? Isso ainda carece de um avanço maior, mas não deixa de ser uma esperança também, né? A gente fala, temos que falar disso com muita cautela mesmo, porque, voltando para nossa casinha aqui,
Nós temos um presidente que fica levantando caixinha de remédio aí, né, dizendo que isso é a solução, né? Então, assim, e temos articuladores, jornalistas e outros profissionais, inclusive até médicos, que entram nessa pilha, né? Aqui mesmo em Teoflotano a gente tem um médico irresponsável, né? E já chegou até a criar um grupo de 40 médicos aí que estavam querendo distribuir o kit Covid, né? Não se preocupando com as implicações, com os efeitos colaterais que esses remédios podem causar, né, num paciente. Então, a gente tem que ir com muita cautela, porque nós estamos falando de vida, né? E a vida, ela tem que estar sempre em primeiro lugar, né? Temos que ter a fé, a esperança, a confiança de que a medicina e os avanços tecnológicos e das pesquisas vão chegar a uma solução, mas eu acredito que isso tem que ser mesmo com muita cautela e responsabilidade. Eu quero fazer um registro aqui dos comentários do Gustavo Caldeira Ministério, da Geilza Moreira, do Diogo e da Fabrícia que estão nos assistindo. Quero agradecer para vocês. Eu tô vendo aqui no meu sistema, eu não estou conseguindo jogar o comentário de vocês, mas assim que for possível, eu vou fazer dessa forma. Muito obrigado, continue comentando que nós vamos passar no ar aqui. O Gustavo, inclusive, está dizendo que o governo ele acaba interferindo, né, em muitas das iniciativas em favor da prevenção e mesmo da cura em relação ao coronavírus. É uma verdade. Você quer ver um ponto em que o Gustavo está completamente correto? Nós estamos encarando a vacina russa ou qualquer outra que aparecer da maneira errada. Nós estamos encarando isso de modo ideológico. Eu já converso com as pessoas, inclusive com colegas meus de trabalho e tudo mais, falar, a vacina da China eu não vou tomar. A vacina da Rússia eu não vou tomar. Eu vou tomar de Oxford. Vai lá, espera de Oxford chegar daqui 10 anos. Eu vou tomar a que está sendo desenvolvida nos Estados Unidos. E espera chegar, né? Mal sabem, né, que grande parte das vacinas que a gente toma geralmente vem de países subdesenvolvidos, países tropicais, países que penaram muito para poder estudar e conseguir a solução, né, a cura para diversas doenças. E eu queria fazer um registro histórico, porque eu gosto muito de história, mas a Rússia é conhecidíssima historicamente por ser uma das regiões que mais se preocupou com imunologia em todo o mundo, né? A Rússia foi pioneira em vacinar a população já na época de Catarina a Grande. Nós estamos falando aqui do fim da Idade Média, né? Praticamente. Né? E a Rússia já era famosa. Então, enquanto estava todo mundo desesperado, e lógico, tem que estar, né, em relação ao que o coronavírus estava causando nas sociedades, creio eu que a Rússia passava por esse mesmo desespero, mas ela tinha uma frente de trabalho, né, para desenvolver a vacina. Né? E a vacina pode surgir em qualquer lugar. Né? Sendo eficiente, né? Sendo eficaz. O tempo vai dizer. O importante é que a gente tem um caminho, né? Tem um caminho e esse caminho tá começando a ser traçado. O que a gente não pode absolutamente permitir é a postura como de um governo como o nosso, né? Que praticamente está nos obrigando ao contágio de rebanho, né? A solução que o governo Bolsonaro, e entra um Zema, que é um copia e cola do Bolsonaro, aqui em Minas Gerais, eu prefiro que todo mundo vai se contaminando logo, né? E depois eu vou, ao invés de eu buscar uma cura ou ajudar a buscar uma cura, né? Eu vou tratar aqueles que sobreviverem, ótimo. Quem não sobreviveu é porque tinha uma comorbidade, porque é essa que vai ser a desculpa no futuro. E daí, né? E daí? O presidente falou isso.
Então, assim, eu não estou me importando de onde vem a vacina. Não estou. Até porque nós temos profissionais bastante responsáveis no Brasil, né? Para que se vier uma vacina da China, da Tailândia, das Filipinas, se ela tiver condições de imunizar, eu tenho certeza absoluta que nossas autoridades são responsáveis o possível para liberar. Né? O problema não é de onde vem a vacina, mas é como é que vai se dar o acesso a essa vacina. Como é que vai exatamente. Porque no Brasil são mais de 200 milhões de pessoas, né? E isso. Um país continental, com disparidades sociais, com realidades regionais completamente distintas. Então, para essa vacina chegar lá no Cafundó, lá de Manaus, ou né, do Amazonas, ou do Acre, vai ser complicado. O que nós não podemos permitir nessa história toda é que essa análise seja feita sob a ótica ideológica. Exatamente. Que a vacina veio da China, não presta, veio da Rússia, não presta, ou porque veio dos Estados Unidos, ela é a sensação. Vamos nos lembrar de uma coisa: os Estados Unidos, eles são recordistas, né, de pessoas que não tomam vacina. Os Estados Unidos não tem uma tradição de produzir vacina, de pesquisar vacina, porque a população é muito resistente. Resistente que eu falo é ideologicamente, né? Resistente de sangue, não. Resistente ideologicamente, eles não tomam vacina. Inclusive, nos Estados Unidos, eles costumam fazer festas, né? Como se fossem encontros, para as pessoas se contaminarem de doenças, aquelas doenças que você só pega uma vez na vida. As pessoas fazem isso nos Estados Unidos. Existem festinhas do sarampo. Pega uma criancinha que tá de sarampo e ela vai passando sarampo para todo mundo. E sabe que só vai pegar uma vez. Não é à toa que é um dos maiores vetores do corona aqui da América, né? Exatamente. Porque deixou correr solto. Porque eles acreditam na contaminação de rebanho, né? Na imunidade de rebanho. Eles confiam nisso. É um verdadeiro absurdo, mas, meu Deus, né? A Ildete está dizendo aqui que está conseguindo ficar acordada. Beijo, tia. Fica acordada com a gente aqui, viu? A Geilza dizendo que não concorda com o retorno das atividades, principalmente no futebol. Perfeito. O Gustavo falando que a credibilidade dos nossos institutos é a única herança que pretendem taxar. É verdade, viu? Verdade. Sem dúvida nenhuma. Da vida, né? Exatamente. Vamos passar um pouquinho para um outro tema aqui, um tema até engraçado, mas vamos passar ele rapidinho, porque nós temos que chegar no nosso tema principal da live, que nós queremos falar aqui hoje, que que tem a ver aqui com a nossa região, que tem a ver com a nossa cidade. Agora, quem foi que viu a menina lá nos Estados Unidos quebrando a obra lá do Romero Brito? Romero Brito fez uma cara na hora que a obra estava sendo despejada no chão. Não tem como não ver, porque foi o campeão de meme aí das redes sociais, né? Que Barraco isso, Miami, moço. Que isso, que loucura. Olha, eu sempre tive informações de que o Romero Brito às vezes age, né, como uma estrelinha e acaba submetendo pessoas menos importantes do que ele a situações vexatórias, digamos assim, vexatórias. Isso. E parece que aquela mulher já estava de saco cheio lá. Não, diz que não era a primeira vez que ela havia aprontado no restaurante dela, né? Mas a escultura foi despedaçada, uma escultura de mais de 10 mil reais. Né? A cara que loucura. Dele foi melhor, cara, porque, né? A cara dele foi ótima. Agora eu vamos lá, eu não concordo com um rumo
que o debate às vezes toma, que é em relação a dizer que ele não é um artista, que ele pinta igual uma criança. Cara, não concordo com esse tipo de coisa, sabe? É um artista, sim. Ele tem uma forma de criação das obras dele que é toda especial, né? Ele usa elementos da arte plástica que são muito fáceis de se compreender, e muitas vezes a pessoa é vítima de preconceito por conta disso, né? Agora, politicamente, ideologicamente, socialmente, ele é um cara que falha muito e passou aí por essa saia justa, né? Eu acredito que ele não esperava aquele tipo de reação, né? Justamente por já ter feito em outras oportunidades, né? É um pouco daquele sentimento, vamos fazer um paralelo aqui, o sentimento da impunidade, né? A pessoa faz, não acontece nenhum tipo de punição, vai fazendo reiteradas vezes. Ele, talvez por esse perfil um pouco mais de estrela, por se achar uma pessoa mais destacada que outras, né? E ele se deu bastante mal, né? Porque a mulher, ela comprou a obra dele, né? Seria feio se ela chegasse lá e quebrasse uma obra, tivesse lá, né? Sem ter adquirido a obra, né? Mas ela adquiriu e fez aquela cena toda que ganhou repercussão mundial. A gente fica triste, né? Por um artista que às vezes tem muita sensibilidade, né? Na sua manifestação cultural, na sua manifestação artística, na sua produção cultural, né? Porque você tem que ter uma sensibilidade ali mesmo para pintar, para desenhar, né? Para cantar, interpretar, dançar, mas não tem aquela sensibilidade humana, né? Talvez não tenha aquela sensibilidade das relações sociais, das relações humanas, ou atinge um certo patamar que se acha melhor que o outro. Então, eu achei maravilhosa a reação da proprietária do restaurante, porque ela escancarou isso, né, para o mundo, e ela foi lá defender seus colaboradores, né, as pessoas que diariamente ali estão com ela no seu trabalho. E o Romero Brito, eu tenho certeza que depois dessa ele vai pensar 1 trilhão de vezes antes de tentar subjugar alguém ou, no popular, tirar uma onda ou menosprezar uma ou outra pessoa. Eu achei a reação da mulher assim, maravilhosa. O Pio de Castro está dizendo aqui que o Romero Brito está no Brasil, né? Ele veio para o Brasil. Está no Bial agora. Está concorrendo com a gente. No programa do... tá concorrendo com a gente? Não, aqui é muito melhor, O Bial vai passar um pano danado nesse caso aí agora. Queria só registrar aqui a presença de um camarada nosso aqui também, Diogão Almeida. Nosso camarada. Grande Diogo. Aposto que ele está gostando, cara, pela presença. Aposto que ele está gostando do manto aqui. Não sabe comportar em live dos outros também, não, porque ele comentou que respeita o cabuloso. Respeitar o quê, Diogão? Como é que a gente vai ter respeito, moço? Como é que tem respeito? Respeitar o quê, rapaz? Nossa Senhora. Tríplice coroa, moço. Meu Deus do céu. Agora, nós falamos de Romero Brito, e Romero Brito realmente é reconhecido como um artista não tão engajado socialmente. É um artista de elite, para a elite, e bolsonarista. E falando em Bolsonaro, nós temos aí pesquisas que estão apontando o Bolsonaro na frente, né? Tanto na questão eleitoral para as próximas eleições presidenciais, como um aumento da sua aceitação, do governo, né? Muita gente está dizendo que o auxílio emergencial é um estopim para esse tipo de resposta nessas pesquisas. O que os colegas acham disso? Eu tenho certeza que essa aprovação maior
do Bolsonaro, inclusive a maior do seu governo, né? A popularidade dele, 37%, salvo engano, é por conta do auxílio emergencial, né? Apesar dos problemas, até para receber o auxílio de milhões de pessoas, a camada mais pobre hoje do Brasil, ela está muito necessitada, sabe? Quem anda nas periferias, aqui de Teoflotone, na periferia de várias outras cidades aqui do nosso Vale do Mucuri, na periferia dos grandes centros no Brasil, percebe que esse desmonte de uma rede de proteção social que vinha atuando no Brasil através das políticas públicas da assistência, né, também da cultura, das políticas públicas ligadas à saúde, e aí há de se ressaltar o papel do SUS nessa pandemia, que é o que está segurando essa bomba também nos nossos hospitais. Mas, assim, a quebra dessa rede de proteção social, que leva muitas famílias ao desespero, e esse auxílio de R$600, que surge como uma esperança, como uma luz no fim do túnel para muitos, isso fatalmente a gente pode fazer esse link com esse aumento da popularidade do Bolsonaro, né? Então a gente, tanto é que ele já discute com a sua equipe econômica a continuidade desse auxílio, talvez diminuindo um pouco o valor, né? Mas continuando, até numa possível permanência desse auxílio, né? Porque ele já percebeu, né, que isso é que deu o aumento da popularidade dele. E, infelizmente, né, um governo genocida como o governo Bolsonaro atingir esse nível, apesar que é um nível mais baixo dos ex-presidentes no segundo ano de governo. É importante a gente ressaltar isso. Se for pegar aí, a Dilma estava com 71% no seu segundo ano de mandato, o Lula estava com 65%, o próprio Fernando Henrique estava com 50 e poucos. Então, Bolsonaro tem o pior índice de um presidente no segundo ano de mandato, porém o melhor índice dele, né, do mandato dele, de aprovação. Do mandato dele. Então, é realmente um pouco até preocupante. Sim. Agora... Essa questão também, só te interrompendo um minutinho, essa questão, né, das pessoas, né, da classe mais pobre do Brasil, o trabalhador que está sentindo na pele, né, o que é essa pandemia na questão do emprego, da diminuição da renda. Eu vejo também que o governo ele mudou um pouco do tom, sabe? Eu falo assim, ele não mudou o seu viés ideológico, né? É o mesmo. Mas eu falo assim, do tom do trato com a imprensa, do tom no trato com as outras instituições. Bolsonaro ele é um cara do enfrentamento, da briga, daquele cercadinho ali na frente do Planalto, né? Ofendendo jornalistas, ofendendo as pessoas, né, que discordavam dele com toda a razão. E de um tempo para cá, você não está vendo mais isso. A gente não vê mais isso, né? Assim, ou vê, mas numa medida, né? Bem menor. Um tom mais, né? Então tem alguém segurando ele, porque a gente sabe que não é do feitio dele, ele é do enfrentamento, ele é da briga, aquilo é um boçal, né? Sim. Mas você vê que já mudou o tom, até porque ele estava indo para uma situação quase que insustentável, né? De desgoverno, de não conseguir dialogar com as instituições, seja com o judiciário, seja com o legislativo. Então, eu acho que alguém deu uma puxada na rédea dele, dos filhos, um pouquinho, sabe? E que diminuiu, pelo menos, um monte de abobrinha que saía da boca desse pessoal. Não que eles pararam de falar, que não tem como. Toda vez que abre a boca, né, só sai a Mas ele diminuiu bastante. Diminuiu bastante. Então, eu acho que aliado a essa questão também, né, do auxílio e esse novo tom de relação do governo ou do Bolsonaro com a imprensa, não sei se posso dizer que melhora esses índices dele, eu acho que não, mas dá assim, né, uma margem para você poder brincar com a informação e falar que, né, a popularidade do Bolsonaro está melhorando, mas no fundo eu acho que eles não aguentam muito tempo
com Não, essa característica, não. Eles não aguentam muito muito tempo, não. isso, na verdade, né? Muito conjuntural, então... Mas eles não aguentam muito tempo. Quando aprontar, eles vão aprontar de uma vez. Verdade. E o governo também tem buscado um apoio no Centrão, né? Já distribuiu um tanto de cargo para deputado, para pessoas ali ligadas a esse grupo na Câmara, conhecido como Centrão, né? Que está ali sempre querendo morder alguma coisa do governo. É um grupo muito perigoso também, porque não é um grupo propositivo, não faz uma oposição ideológica, né? Na verdade, fica flutuando onde a corrente está mais favorável. Então, a gente percebe esse movimento do governo também na busca por essas pessoas, né, que ficam ali nesse meio político, a integrar o governo e apaziguar um pouco qualquer situação da Câmara. Haja vista o que o Rodrigo Maia colocou numa entrevista aí com relação aos pedidos de impeachment, né? Ele não acha que o Bolsonaro cometeu nada ainda tão grave assim, a ponto de analisar um pedido de impeachment. Então, a presidência da Câmara é um centrão, né? É verdade. É complicado. Eu queria aproveitar esse momento, agradecer quem está com a gente aqui ao vivo, dizer que nós vamos fazer um trabalho com essas imagens das nossas lives. Essa não vai ser a única, e vamos publicar nas nossas redes sociais, e gostaríamos de ter sempre o apoio de vocês e o carinho de vocês nas nossas transmissões. Estamos escolhendo fazer essas transmissões num horário muito especial, para que a gente tenha somente a concorrência da televisão, né? E exatamente para que possa permanecer um plano diferente, né? Conversar com pessoas diferentes e poder passar para vocês informação em qualquer momento. Eu queria passar por um campo que é de um domínio muito grande do Beto, que está aqui. O Beto é nosso pré-candidato a vereador em Teófilo Otoni. É um cara bastante especial, com um planejamento para essa cidade muito sincero, né? E com toda certeza ele merece uma chance para nos representar na Câmara de Vereadores de Teófilo Otoni. Eu queria dar uma passada rápida no cenário das pré-candidaturas a prefeito de Teófilo Otoni, bem rápido, porque eu queria a partir de agora discutir um ponto central, que é nosso futuro como cidade, que é no campo do turismo. E eu tenho certeza que Beto tem muita informação nesse sentido, e ele pode colaborar bastante com a gente nesse sentido. Primeiro, eu queria falar um pouco das pré-candidaturas, né, a prefeito. Nós estamos andando de lado, estamos andando para frente, estamos andando para trás. Que cenário é esse que nós estamos tendo em Teófilo Otoni atualmente, né? E depois falar um pouquinho dessa questão do turismo. Fica à vontade aí, Beto de Castro. Beleza. Olá, quer fazer alguma intervenção aí sobre as pré-candidaturas? Não, você quer pode dar uma pincelada? Pode iniciar a fala aí, que aí a gente complementa. Pode ficar à vontade. Eu vejo hoje um cenário de pré-candidaturas ao majoritário, né? A prefeita de Teófilo Otoni, assim, um campo muito vasto de pré-candidatos, né? A gente deve ter aí cerca de 8 a 10 nomes colocados, desde ex-prefeito ao nosso atual prefeito, Daniel Sucupira, ao presidente da Câmara, que já colocou o nome dele também, né? Até a questão de um militar também que está colocando o nome. Então você percebe uma diversidade de nomes e posições dentro da política de Teófilo Otoni muito grande, né? A gente tem que ver até onde esse caldeirão vai, né? A gente sabe que no desenrolar das articulações políticas esses nomes assim vão diminuindo,
né? Nós não vamos chegar no período da eleição com 8, 10 candidaturas a prefeito, isso é certo, né? Os partidos estão aí se movimentando, fazendo suas articulações. E eu vejo que a gente precisa ter um processo eleitoral baseado mais nas propostas. Eu tenho um receio muito grande que a gente descambe para o lado das disputas pessoais, picuinhas, talvez partidárias, e que o município fique prejudicado, né, na questão propositiva, né? Nós precisamos ter candidaturas que pensem nas propostas, nas ideias e que apresentem para a população projetos, né, de interesse e que venham suprir também as necessidades e anseios do nosso povo, né? Eu vejo essa pluralidade de candidaturas ao majoritário, mas eu me preocupo com a questão das propostas, efetivamente, né? Então, isso a gente precisa ter muito claro hoje em Teoflotone. É claro que, como eu falei, vão ser avançadas essas articulações, essas negociações do partido. Acredito que a gente deve ter aí, para as eleições, um cenário de 4 a 5 candidaturas a prefeito aqui em Teoflotone. E eu acho que um número até interessante para a disputa. Do ponto de vista, já posso pular para o turismo? Ou você quer fazer um complemento, Olavo? Não, você colocou muito bem essa questão das pré-candidaturas, Beto. Eu estava analisando também e eu vejo que nessa fase, né, como o próprio nome diz, que é uma pré-candidatura, ou seja, as pessoas aí estão avaliando, né, as condições eleitorais, as condições pessoais para se candidatarem. Você tem uma pluralidade muito grande e isso é bom para o eleitorado de Teoflotone, né? Mas com o caminhar, né, do tempo e das programações eleitorais, da justiça eleitoral, isso vai se afunilando. E aí o debate ele vai ficando mais acolorado com os que realmente vão, né, enfrentar essa corrida eleitoral. E essa realmente é uma grande preocupação, porque historicamente o Teoflotone, né, os campos políticos, né, e ideológicos, ao invés de debater propostas, eu não estou falando de todos, lógico que há exceções, né? Mas você vê, inclusive, nessa pré-candidatura, acompanhando rede social e acompanhando as pessoas, né, que estão como pré-candidatos, muito pouco proposta e mais ataque pessoal, mais ataque, sabe, sem sentido e sem contribuição nenhuma para o processo eleitoral, sem contribuição nenhuma para a informação do eleitor. Então, fica até um desabafo, né, para que os pré-candidatos, Betão é pré-candidato a vereador, mas no caso nós estamos falando, né, do majoritário, para as pessoas colocarem na frente do debate propostas e melhorias para a cidade, para a região, e deixar essa confusão aí de vida pessoal e de enfrentamento para trás, né? Porque acho que o eleitorado, as pessoas já estão cansadas disso já. A gente quer ver ideias, propostas e quer ver a nossa região melhorar. Por outro também, a gente vê algumas bizarrices, né? Com certeza. Nós também não podemos tirar isso de vista. Tem gente que não tem a mínima capacidade, condição, né, de ser um candidato a prefeito do município do tamanho de Teoflotone, da importância que é o município para Minas Gerais, colocando nome, né? Aí a gente não sabe se essa pessoa está colocando nome porque realmente quer ser candidato, porque tem algum outro interesse por trás, né? Então a gente tem que fazer essa avaliação também. Mas de toda forma, o número de candidaturas eu acredito que vai afunilar e nós vamos saber disso agora em setembro, né? Porque tem as convenções partidárias. Então, em setembro nós vamos saber direitinho quem é quem no jogo político. E meu palpite aqui é que a gente tenha de 4 a 5 candidatos a prefeito de Teoflotone. Eu pergunto para vocês se o meu áudio melhorou.
Melhorou. Agora sim. Você colocou Esse... um fone aí dos anos 80. Esse é o fone que eu uso para cantar. Então ele tem que ser. Mas olha, eu queria fazer uma pergunta para o Beto, numa situação que para ele é muito cara, porque ele é turismólogo. E eu queria que ele dissesse para a gente como é que está a situação do turismo em Teoflotone. E eu queria que ele também nos dissesse que planos que ele tem sobre a viabilidade turística em Teoflotone. O Beto propõe uma candidatura a vereador para Teoflotone. Acho que é um nome bastante importante, é um nome que a gente tem que prestar bastante atenção, e eu quero deixar meu abraço aqui para a Lívia Viana, que acabou de entrar e está nos acompanhando. Lívia foi nossa colega de escola, né? Irmã Maria Amália. Lívia, um beijo. Coisa boa. E quem está com a gente também é o Nilvan, cara. Olha que bacana. Nilvan Ramos está com a gente. Nilvan, outro economista aí. É outro economista. Meu colega. Bacana. Atleticano fortíssimo. Gente, eu falar isso agora, sofredor também. Mas muito obrigado. Mas eu queria mesmo essa oportunidade que o Beto dissesse para a gente sobre essa questão do turismo em Teoflotone. Como é que ele, como turismólogo, como é que a gente pode contribuir para isso realmente virar uma verdadeira indústria na nossa cidade? Eu sou um apaixonado por viagens. Eu viajo o estado de Minas Gerais inteiro, viajei como solteiro, viajo como agora na condição de casado, levo os meus filhos, e Teoflotone, a nossa região, tem um potencial enorme, um potencial que a gente não explora, né? O que o Beto acha disso? O que o nosso Olavo acha disso? Como é que a gente pode alavancar o turismo em Teoflotone, Beto? Primeiro é uma pergunta ótima, né? Pergunta muito pertinente, e o turismo realmente é essa indústria sem chaminé. O turismo tem essa capacidade de atrair investimentos, de atrair empresas e de atrair pessoas para uma determinada região, né? E ao conseguir atrair esse conjunto de investimentos, seja através de empresa, do ramo turístico, seja através das pessoas vindo usufruir do que nós temos aqui do turismo, você consegue dinamizar economicamente e desenvolver, né, a região de uma maneira mais sólida, de uma maneira mais firme, né? Falando um pouco, fazendo uma relação do turismo com essa pandemia, é bom a gente dizer que o turismo talvez tenha sido o setor econômico mais atingido com essa pandemia, né? Porque o tripé do turismo, que é o transporte, a alimentação e a hospedagem, tudo isso requer aglomeração, né? São locais onde várias pessoas transitam, né? Você vai numa excursão aí no ônibus, né? São 30, 40, 50 pessoas dentro de um ônibus de excursão, de viagens. Você tem a questão dos hotéis, né? E ontem não, no Fantástico passou a reportagem do Copacabana Palace, né, que nunca ficou fechado e agora está fechado, e trouxe toda essa questão da importância, né, de uma rede hoteleira para uma região, e também a questão gastronômica, né, a questão dos restaurantes, bares e etc. Como eu vejo o turismo hoje em Teoflotone? Né? Eu vejo hoje Teoflotone com um turismo de negócios muito forte, né? Se você hoje fizer uma pesquisa na nossa região, onde você tem os espaços mais adequados para fazer convenções, para um grande evento acontecer aqui no Vale do Mucuri, essa cidade é a cidade de Teoflotone, né? Pela sua rede hoteleira que tem aqui hoje, pelos espaços para que aconteçam grandes eventos e grandes atividades com um número maior de pessoas. O município de Teoflotone consegue atrair através desse ramo do turismo, que é o turismo de negócios, né? Então, ele se dá muito aqui em Teoflotone. Por um outro lado, nós temos
pouca estruturação ainda do município, inclusive para absorver essa área. Sim. Nós temos um investimento de empresas nesse setor, e aí eu falo mais das empresas do ramo da hotelaria. Inclusive tem um hotel já construído em Teoflotone, que estava para ser inaugurado em abril deste ano, ali logo na entrada, né, perto ali na frente da Escola Moreira Caldas, acho que da rede Ibis. Da rede Ibis. É um Ibis. Oi? É um Ibis. O Arco, Rede Arco. Não, eu acho que deve ser Ibis. Eu acho que é Ibis. Eu acho não, eu tenho Ibis. Tenho certeza que é Ibis. Tenho certeza que é Ibis. Então, assim, essas redes, elas não vão para o município sem ter feito uma pesquisa antes, sem saber se absorve, né? Se tem condição de se manter por ali. Então, quando você tem um investimento de uma rede internacional na cidade, é porque a cidade tem potencial turístico. Primeira coisa, a gente tem que ter isso em mente. Agora, como esse potencial está sendo desenvolvido através de política pública, através de outras possibilidades da área, aí precisa de uma alavanca. Aí eu entendo que o município de Teoflotone está bastante carente nessa área. E dentro disso, eu gosto de falar muito do turismo de base comunitária, né? Dando uma lida e acompanhando também as grandes empresas da área do turismo no mundo todo, estão dizendo que o novo normal para o turismo vão ser os destinos regionais, vão ser aqueles destinos mais próximos, que as pessoas não vão estar tão dispostas assim a fazer viagens mais longas, a se expor em lugares que talvez ela tenha uma dificuldade maior do retorno para sua casa, né? Então, assim, viagens de avião vão diminuir bastante, mesmo em 2021, né? Outras viagens mais distantes, elas não vão acontecer. Então, o turismo, o destino regional, ou seja, o turismo de base comunitária, ele vai se fortalecer muito nesse cenário. E o que é o turismo de base comunitária? Esse ramo do turismo, basicamente, é o quê? É você criar numa comunidade as condições para se desenvolver o tripé do turismo: o transporte, a alimentação e a hospedagem. É você ter condição de desenvolver numa comunidade rural de Teoflotone, por exemplo, esses três aspectos, mas através de rotas turísticas. Não é simplesmente ter ali, por exemplo, em Pedro Verciani. Eu estava lá hoje, lá em Pedro Verciani. Pedro Verciani é um distrito antigo, talvez acho que é o primeiro distrito aqui do município de Teoflotone. Tem um patrimônio histórico-cultural imenso ali em Pedro Verciani, né? A estrada de ferro Bahia-Minas, a primeira estrada de rodagem do Brasil, a estrada de Santa Clara, né? Um conjunto arquitetônico ali da igreja, da própria estação do trem e outras casas um pouco mais adiante que você pode fazer uma exploração positiva disso para o turismo. Porém, isso não é desenvolvido, né? Ou é muito pouco desenvolvido. Você tem hoje algumas equipes de passeio de bicicleta e às vezes até caminhada e corrida que pegam o caminho da estrada de ferro, né? Um caminho hoje de estrada de chão que faz esse roteiro, mas isso não está estruturado. Aí quando fala isso não está estruturado, de que forma? Você não tem ali um guia turístico, por exemplo, apresentando esse local, né? Você não tem a sinalização turística, que ela é muito importante, né? Eu me recordo que na faculdade uma pessoa me perguntou assim, mas para que a sinalização turística? Todo mundo hoje tem GPS, tem isso e aquilo. O turismo ele não pode se basear na condição individual de cada turista, né? Ele tem que ter uma política pública e qualquer pessoa que queira visitar determinada área turística possa ter o conhecimento de se localizar e saber para onde ir, né? Assim você otimiza a rota, você tem uma operacionalização do seu passeio melhor, você não perde tempo, enfim, uma série de benefícios. Então eu entendo o turismo de base comunitária, e aqui eu citei o distrito Pedro Verciani, mas poderia citar lá a Lajinha,
turística, uma grande produção ali de flores, plantas ornamentais e frutas da nossa cidade. A gente pode citar também a comunidade de Maravilha, que é uma outra região ali que você encontra também a região de São Julião, que é um dos povos tradicionais quilombolas aqui de Teoflotone. Você tem a aldeia Cachoeirinha, que é do povo Machacali, em outro distrito aqui de Topázio. Então você vê quanta potencialidade, eu estou falando só do turismo de base comunitária rural, nós temos aqui em Teoflotone. Isso tudo demanda o quê? Investimento de sinalização, como eu coloquei, uma política pública que direcione o município para esse tipo de investimento. E hoje em Teoflotone nós temos o Plano Municipal de Turismo, uma lei aprovada em 2011, né? E é interessante a gente ressaltar que muita da legislação do turismo no Brasil, ela é recente, né? Pra vocês terem uma ideia, quem criou o Ministério do Turismo foi Lula, em 2003. Até 2003 nós não tínhamos Ministério do Turismo no Brasil. Então, a partir do Ministério do Turismo, foram se criando os conselhos estaduais de turismo, planos estaduais de turismo, e isso foi desencadeando para os municípios. Então, a gente tem todo um arcabouço de legislação turística, digamos assim, de um passado recente no Brasil, essa construção. Quando você traz para um município igual de Teoflotone, que é um município polo, né, de uma região que abarca 40 municípios, contando o Vale do Mucuri e diversos outros aqui do Vale do Jequitinhonha, mas que são mais próximos, e de uma população de quase 1 milhão de habitantes, ou nessa faixa aí dos 1 milhão de habitantes, você percebe a potencialidade a potencialidade e de que maneira o turismo pode atrair essas pessoas que não sejam apenas para o comércio, para a questão da saúde e para um polo educacional, que é Teoflotone. Hoje, basicamente, nós temos um público flutuante em Teoflotone, fora da pandemia, né, é claro, de cerca de 10 a 12 mil pessoas que vêm da região usufruir desses serviços em Teoflotone. Então, a partir do momento que você tem um operador turístico aqui em Teoflotone, uma empresa que trabalha apenas com a questão do turismo, você consegue dinamizar e atrair mais pessoas e investimentos. E aí eu quero dar um exemplo bem prático com isso. O que é um operador turístico no município que faça, por exemplo, alguém sair de Valadares para vir aqui em Teoflotone fazer um passeio ou usufruir disso? Um teleférico. Um teleférico é uma empresa, né, é um operador turístico que faz com que as pessoas venham ao município apenas para usufruir dele, para fazer um passeio e visitar o teleférico. Ou então, é um operador turístico que faz aquele turista que está hospedado em algum hotel da cidade não ficar ali dentro do hotel só pedindo pizza e lanche, faz o cara sair e lá usufruir daquele serviço que está disponível. Então você tem uma cidade igual São Lourenço, em Minas, que tem o passeio de balão, né? Então, quando você tem esse tipo de oferta no município, você entra no trade turístico nacional. Então, as empresas do turismo colocam o município na rota, né? O município começa a ser disponibilizado como se diz, no material próprio de divulgação do turismo em nível regional, em nível estadual, em nível nacional. E isso você consegue atrair, né? Eu dei o exemplo aqui do teleférico, eu poderia falar inúmeros exemplos aqui em Teoflotone. Nós temos o Mirante, eu falei do teleférico, que eu sempre lembro ali da região do Indaiá, que é o ponto mais alto de Teoflotone. E é um ponto ali que a gente tem inúmeras condições de explorar turisticamente, porque a área é boa, a área é grande, tem uma vista bonita, e toda cidade que tem aquele perfil de espaço desenvolve ali uma atividade turística. Acho que todo mundo já conhece um pouco o Mirante lá de Belo Horizonte, pode tirar como exemplo, o Pico da Ibituruna em Governador Valadares é um outro grande exemplo. Recentemente, o Trilhas do Rio Doce, que é o nome do circuito do Vale do Rio Doce, entrou com um projeto
apresentou um projeto na Câmara de Governador Valadares, foi aprovado, a prefeitura estava colocando iluminação na subida de todo o Pico da Ibituruna, muito interessante. Nós temos uma experiência muito bacana em Pedra Azul, que também tem uma pedra lá gigante, e essa pedra, eu não sei qual foi a administração que fez isso, mas eles colocaram uma escada na pedra, né, numa localização da pedra ali, que para quem não gosta do rapel, para quem não quer fazer o ecoturismo e não quer cansar muito, você pode acessar essa pedra através de uma escada, com corrimão, né, para que dê acesso às pessoas de chegar a um determinado ponto da cidade, né? Então, o turismo, ele cria essa mobilidade também dentro do município. Você tirar uma pessoa que talvez mora ali na Zona Norte, mora ali na região do Viriato, e queira usufruir ou queira conhecer o santuário lá da Taquara, santuário que muitas vezes, no dia 12 de outubro, lota de pessoas, mas passa durante o ano todo sem nenhum roteiro especializado, sem nenhuma placa dentro da cidade informando que existe um santuário católico na região sul de Teoflotone. Então, é essa potencialidade que o turismo traz para a cidade. A partir do momento que você tem um santuário como aquele na Taquara, e que a população local sabe que o santuário recebe 5 mil pessoas durante o ano, ali você vai desenvolver um comércio local, ali você vai melhorar o tráfego daquele espaço, né? Vai melhorar o acesso ao local, né? Exatamente. Outros tipos de desenvolvimento vão chegando ali naquela área, né? Mas primeiro você tem que interromper um segundo, mas para te fazer uma pergunta, é isso que eu queria te falar. Você vê que você citou vários potenciais turísticos de outras localidades que funcionam, seja o turismo rural, seja o turismo religioso, seja o turismo urbano, seja o turismo ecológico, e você vê que Teoflotone tem potencial para tudo isso, cara. Teoflotone é uma cidade histórica, Teoflotone tem uma natureza exuberante, que os meninos gostam de brincar, né? Mas você tem pontos maravilhosos de cachoeira, de mirante, né? Na zona rural de Teoflotone, de montanha, né? Nós estamos numa região de vales, então, né? Natureza exuberante é o que não falta aqui. Você tem uma zona rural que além, né, de ser próspera, de ser bonita, de produzir, né? Consegue receber pessoas, mas você vê no histórico de Teoflotone que, apesar desse turismo ele existir, né, de todos esses segmentos, ele não é explorado, talvez, eu não sei, tenha ganhado devido valor. Aí eu não consigo entender por quê. Primeiro, né? Você não tem, dentro do município, como eu falei, uma legislação que olhe por esse lado. Né? Esse é o primeiro ponto. A nossa legislação turística, ela não é avançada. Você tem um plano municipal de turismo, como eu falei, né? Uma lei de 2011, mas essa lei precisa ser efetivada, né? E você efetiva isso quando dentro da lei você coloca os parâmetros para que isso aconteça, né? Então já tem esse primeiro momento. Eu gosto de dar o exemplo também do município de Pirapora. Pirapora é um município que agora, inclusive, por conta lá tem uma empresa municipal de turismo. É uma espécie de um Teotrans, para ficar mais fácil aqui para vocês entenderem. É uma autarquia municipal que trabalha apenas a questão do turismo, lá em Pirapora. E recentemente, o barco a vapor, o Benjamin Guimarães, ele estava desativado, ele teve inúmeros problemas lá com relação à sua infraestrutura, e lá tinha um passeio com esse barco, o Benjamin Guimarães, ali no Rio São Francisco. E por conta da estrutura muito ruim, o município não tinha condição de bancar o conserto, essa empresa municipal de turismo apresentou um projeto para o governo do estado, e o governo do estado está resgatando, está restaurando esse barco para que continue sendo um atrativo para o município de Pirapora. Uma outra situação do turismo que é muito importante, Olavo, e respondendo sua questão, como é que nós vamos ativar isso? Aí você tem que dar foco. Você tem que pegar a zona do rural de Teoflotone e verificar assim, o que nós podemos explorar do patrimônio histórico-cultural através do turismo. Eu acredito que a região ali
a Fazenda Monte Cristo pode se tornar um museu. Bacana, então você já tem ali do patrimônio histórico cultural a Fazenda Monte Cristo. Você tem a estrutura do Sesc, que era uma fazenda antiga, que tem o casarão do Sesc, que é um prédio muito bonito e central na cidade. Você tem ali a Associação Ferroviária Bahia-Minas. Então você tem que fazer um link desses espaços e criar em cima disso um roteiro. E dentro desse roteiro, uma estrutura no município que vai te dar sinalização, que vai te dar o transporte para levar até esses lugares, né? E dentro do tripé do turismo, que é o transporte, a alimentação e a hospedagem, você criar nas empresas uma interlocução. Então, por exemplo, você está hospedado num hotel, o hotel ele precisa te oferecer o que o município tem, né? Do ponto de vista turístico, para vender mesmo, e dizer, toda sexta-feira tem uma empresa de transporte aqui que faz o roteiro tal. Né? Você tem interesse? Né? Mas isso tudo é uma articulação, uma harmonia que tem que haver entre essas três atividades econômicas, né? O transporte, a alimentação, os restaurantes, no caso, os bares, e também o setor de hotelaria. Onde funciona isso muito bem, por exemplo, em Capitólio. É claro que eu estou pegando, assim, puta exemplos, né? Capitólio, são cidades que já tem uma tradição de turismo, mas... Já está desenvolvido, né? Já está desenvolvido. Mas é uma cidade seguinte, se você hospedar numa pousada em Capitólio, o cara tem o contato do taxista que vai te levar, do aplicativo que vai te levar, tudo, ele já te vende tudo. Olha, tem um passeio de lancha que não sei o que, você paga ali no hotel mesmo, só que você está pagando uma rede de serviços ali, sabe? É um conforto maior que você entrega para a pessoa e esse dinheiro circula na cidade. Então, eu vejo que a gente precisa organizar do ponto de vista da estrutura do turismo em Teófilo Otoni, né? Desde a sinalização, como eu coloquei, até o guia turístico nas cidades, um processo de capacitação dos trabalhadores das empresas no turismo, desde os receptivos nos hotéis, até o serviço de atendimento nos restaurantes, entendeu? Tem a questão também do transporte. Nós temos aqui em Teófilo Otoni ainda os taxistas, nós não temos uma padronização dos táxis, né? E isso é considerado para as cidades turísticas básico, né? Você tem que ter o táxi, ou ele é amarelinho, ou ele é branco, ou ele tem uma faixa durante todo o carro que você... Né? Então, assim, são coisas que o turista ele vai identificar. Ele andando pela cidade, ele vai saber, aquele carro ali é um táxi, né? Aquilo ali é um aplicativo. Então, isso é uma série de situações que passam muito pela atuação na Câmara, com o desenvolvimento dessa legislação turística e também com a apresentação de projetos para o Executivo, né? A gente não pode também ter uma legislação que não vai dar a condição do Executivo colocar aquilo em prática, né? É mais ou menos propor, né? E de propor, exatamente. E desenvolvendo isso, a gente chega dentro da estrutura da prefeitura, a gente chega numa situação de ter isso mais estruturado, também o setor do turismo na prefeitura, né? Hoje a gente tem uma diretoria do turismo, né? Não é uma secretaria ainda organizada, mas com o passar do tempo e as atividades do turismo se desenvolvendo em Teófilo Otoni, fatalmente o poder público também vai olhar isso com mais atenção. Então, o que eu vejo sendo bastante prático aqui? Desenvolver os pontos turísticos que a gente tem na zona urbana e rural do município, e aí não precisa ser milhares, né? Mas dar o foco. Apresentar isso através de rotas e roteiros turísticos, né? Apresentar isso e colocar isso no trade turístico, colocar isso dentro dos nossos hotéis, colocar isso na mídia especializada, tanto regional quanto estadual e nacional. Eu tenho certeza que com essas três ações, Teófilo Otoni já vai para um outro patamar, como diriam os flamenguistas, né? Com relação à questão do turismo na nossa cidade.
basicamente, eu entendo isso como um upgrade para o nosso município, com relação ao turismo. É uma via de mão dupla, né? O setor privado ela tem a importância do investimento, mas, né, o setor público, local principalmente, também, né, aplicando política pública, desenvolvendo a política pública, promovendo o investimento, né, e criando as condições para o desenvolvimento, né, do turismo, para atrair pessoas. Eu acho que combina aí esse conjunto de ações, né, para poder manter e desenvolver. Um grande exemplo é a própria Universidade Federal. Quando ela foi instalada, nós não tínhamos o acesso à Universidade Federal, né? Então, assim, primeiro você levou um investimento público grande, né? Que é uma Universidade Federal que atrai o quê? Pessoas, e que a vida inteira vai atrair investimento, né? Aquela universidade ali que transforma aquela região, só que você não tinha uma infraestrutura urbana do ponto de vista do trânsito adequada para o fluxo de pessoas que vão usufruir aí. Aí o município teve que asfaltar ali, criar as condições, porque não poderia deixar uma universidade federal sem acesso, né? Então, e você fala da questão da sinalização turística, uma informação interessante sobre isso, que a única placa que tem informando da Universidade Federal em Teoflotone está na entrada de Valadares. Então, né? Informando, né? Aqui em Teoflotone, a entrada de Teoflotone não tem nenhuma placa falando da Universidade Federal, apontando o caminho. Mas a 150 quilômetros daqui tem. Verdade. Então, é uma coisa inexplicável, né? Eu estou vendo aqui, colocando a questão de uma audiência pública. É importantíssimo isso que o nosso pai está colocando, viu, Lu? Com relação à audiência pública. Por quê? Quando você chama para uma audiência pública, você está chamando todas as pessoas interessadas, né? A população do município, as empresas do setor, né? O poder público, o Conselho Municipal do Turismo, né? Você chama a Secretaria de Estado do Turismo, o que tem para se apresentar aqui na nossa região, qual algum projeto de desenvolvimento dessa área, e você coloca as condicionantes, né, para você conseguir dar os próximos passos do turismo na cidade. Então, eu encaro o turismo como uma fonte de renda, de trabalho e de geração de emprego muito forte para todo o município, do porte, por exemplo, de Teoflotone. Pra vocês terem uma ideia, nessa pandemia, lá o município de Poços de Caldas, a primeira ação que o município fez foi fechar o município, né? Foi fechar, não deixar ter trânsito dentro do município e tal, porque o fluxo do município já é muito grande, é uma cidade turística, ela tem o portal paisagístico, que é muito interessante também, porque isso dá uma visibilidade. Toda vida eu achei que era importantíssimo ter em Teoflotone o portal paisagístico. Nós temos a noção da cidade das pedras preciosas e as pessoas passam por aqui e nem sabem disso. Muita gente passa por aqui e não faz a mínima ideia disso. Exatamente. Esse portal, quem vai em Campos do Jordão, antes de entrar na cidade, para e tira uma foto na frente da cidade, porque tem um portal de entrada. Gramado é assim, Foz de Caldas é assim. Eu tenho um carinho especial por Alto Caparaó. Alto Caparaó tem um portal turístico maravilhoso. Pico da Bandeira. E não são investimentos tão caros, né? Eu diria que nem é tão caro assim, porque é um investimento fixo e divulga muito a cidade. Divulga demais o município. Ela fica no pensamento da pessoa que passou por ela, né? Exatamente. Ela fica, né? Quem não passa ali na frente de Carlos Chagas e vê os bois, né? E todo mundo comenta, a cidade tem uns bois na frente, e Caratinga com o menino maluquinho, né? É um diferencial, né? E Porté tem um índio na frente, ali na entrada. Isso. Recentemente, uma amiga nossa que faz cicloturismo, né? Ela anda de bicicleta pela região, ela sempre para ali na frente de Porté e tira foto na frente do índio, né? Então, assim, é interessante, porque é um registro, e ele divulga no Facebook, divulga nas redes sociais, a coisa ganha uma dimensão maior. Eu vejo como o turismo uma fonte
muito grande de atrair investimento e pessoas. Perfeito. Ela fala. A nossa madrugada deu certo, né? Eu acho que nós fizemos debates bastante interessantes, praticamente sozinhos nesse mundo interminável de lives. Hoje provavelmente nós estamos sozinhos. Queria agradecer vocês dois pela participação, né? Dizer que a participação não é só nessa, nós vamos ter outros momentos, vamos trazer outras pessoas para conversar com a gente sobre outros assuntos. O assunto de hoje foi muito bacana. Quero agradecer a paciência de quem nos ouviu até agora, 1h58 da manhã. É realmente uma madrugada de... Madrugada mesmo. De quem tá pelejando nesse mundo difícil que nós estamos passando hoje, né? Agradecer vocês dois, agradecer a cada um que nos ouviu e nos viu nessa madrugada de hoje. Chamá-los para as próximas iniciativas, para as próximas lives. Nós queremos trazer pessoas para a gente entrevistar, inclusive pessoas ligadas à madrugada, né? Tio Flotone, pode imaginar. Tio Flotone não dorme. Tio Flotone é uma cidade que não dorme. Não é só São Paulo que ele dorme, não. Deixa eu aproveitar aquilo, primeiro, e parabenizar você, que a iniciativa dessa madrugada no Facebook aqui foi sua, né? Você nos chamou para esse diálogo e colocou toda essa questão do horário, e a gente mesmo que não tem muito sono, vai começar a ter sono agora depois das 2, vamos trocar uma ideia através de uma live, deixar registrado, e é muito gostoso, né? esse momento. Mandar um abraço para todo mundo que trabalha na madrugada, né? Em especial para o meu irmão, nosso irmão Giovanni, que está agora lá no Hotel Teoflotone, trabalhando na área do turismo, inclusive, né? Isso é muito legal. Deixa esse abraço, esse registro aqui para todos os trabalhadores da madrugada. Um último registro que eu gostaria de deixar também, meu querido colega, advogado de profissão, eu ia falar agora. Dalvan Collen, corajoso, grande Dalvan. Ele acessou. Dalvan andou escrevendo uns trem bonito aí que eu gostei, viu? Meu colega também, porque Dalvan também fez economia, hein? Dalvan deve ter um diploma de ensino superior. Internacional. Pelo menos. Dalvan não brinca não, viu? Mas é isso, meu querido Olavo, eu tô te aguardando para a próxima, por favor. Meu querido Beto, meu irmão, tô te aguardando para a próxima. Na próxima, além de nós vamos lotar essa telinha aqui, porque nós vamos ter convidados, né? E ficou muita coisa pra gente falar. A gente vai falando nas próximas lives, com toda certeza. E mantendo um pouco esse horário, né? Talvez 1 hora mais cedo. Tem que reclamar, gente, eu tô com sono e tal, né? A gente pode colocar meia hora, uma hora mais cedo. Mas sempre lembrando que a gente queria um pouquinho da atenção de vocês num momento sem tanta concorrência. Gente, dá 10 horas da manhã, no meu Instagram aqui, deve ter umas 4, 5 lives acontecendo. No Facebook, outras 4, 5, né? No YouTube, meu Deus, nem se fala. Então a gente pega um momento de bastante tranquilidade, a gente faz um registro da nossa conversa, que isso é que é interessante, faz um registro da nossa conversa, e as pessoas que estão bastante interessadas e querem trocar uma ideia com a gente, elas nos acompanham, né? Olavo, obrigado, meu amigo. Um grande abraço para você. Tô te esperando na próxima. Betão, valeu. Muita sorte. Muito sucesso na sua candidatura e que o Cruzeiro tenha mais uns 2 anos nessa Série B que ele merece. Filha da mãe. Vamos dar tchau pro pessoal. Eu encerro e vocês continuam para a gente dar o feedback, tá bom? Um abraço para vocês. Bom dia. Grande abraço. Bom dia. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. Tchau.